Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje, nós vamos estudar os processos de transmissão do calor. Pois bem, nesta aula, nós vamos aprender que o calor pode ser transmitido de três maneiras: através da condução, da convecção e da irradiação. Então, desde já, quero desejar uma boa aula, bons estudos e vamos lá! Para cozinhar e não queimar as mãos, é melhor usar uma colher de cabo de madeira ou uma colher inteira de metal. Qual é a principal forma de transmissão de energia dos metais, dos gases e nos líquidos? Como o calor do Sol chega até a Terra? Resposta dessas e de outras perguntas iremos obter ao longo de nossa aula. O primeiro processo de transferência de calor que nós vamos estudar é a condução. Pois bem, esse processo ele ocorre nos sólidos e se dá entre átomos, ou seja, de átomo para átomo. Quando uma parte de um metal é aquecida, seus átomos e elétrons livres começam a vibrar mais rapidamente. Essa vibração é transmitida para os átomos vizinhos. No caso da condução do calor, é importante enfatizar que o calor que atinge um material, um sólido, geralmente um metal, ele vai passando de átomo para átomo, ou seja, ele vai sendo transferido até que todo esse calor se distribua pelo objeto. Então, esse processo nós denominamos de condução. Veja um exemplo aqui. O ladrilho e o tapete estão à mesma temperatura, mas a transferência de energia do nosso pé para o ladrilho ocorre mais facilmente do que para o tapete. Essa perda mais rápida de calor é o que dá a sensação maior de frio. Há materiais que são bons condutores de calor, como os metais, e outros que não conduzem bem o calor, como a madeira, os plásticos, a borracha e o isopor. Os materiais que conduzem mal o calor são chamados de isolantes térmicos. Agora você lembra da pergunta do início, né? Por que é mais importante utilizar a colher de madeira do que a metálica? Porque a madeira é um isolante térmico. A colher de metal ela vai distribuir o calor e aí corre o risco da gente, quando segurar, sofrer um acidente, ou seja, uma queimadura. Daí é mais importante utilizar a colher de madeira quando estiver mexendo um alimento que está no fogo. A convecção. A convecção é o principal processo de transmissão de calor nos líquidos e gases. Veja só, nós vimos que a condução ela ocorre nos sólidos, já a convecção ela ocorre nos líquidos e também nos gases. A camada de água no fundo da panela recebe calor por condução e se expande, ficando menos densa que a água mais fria na parte de cima. Essa água mais fria desce e substitui a água já aquecida que sobe. Esse processo se repete e a água fica circulando pela panela, formando as correntes de convecção. Isso permite que toda a água da panela seja aquecida. Ou seja, gente, se vocês observarem atentamente aí a panela que está no fogo, vocês percebem que a primeira água que vai sofrer o aquecimento é a que está no fundo da panela. À medida que essa água vai aquecendo, sua densidade vai diminuindo e aí as moléculas de água que estão mais quentes elas vão subindo e as mais frias que estavam em cima na superfície elas vão descendo porque sua densidade é maior e aí vai formando as correntes de convecção. É por conta da convecção que os ar-condicionados geralmente são colocados em lugares mais altos. Por quê? Porque ao esfriar o ar que está na parte de cima, este ar se torna mais pesado, ou seja, mais denso, e aí ele desce. Ao descer, o ar quente que estava embaixo, ou seja, de menor densidade, ele sobe para ser resfriado, ficando embaixo sempre o ar frio. Então, nós denominamos esse fenômeno de correntes de convecção. As correntes de convecção que se formam na atmosfera possibilitam o voo planado de aves de grande porte, como as águias. A convecção acontece também nas geladeiras. Como o congelador fica na parte superior, o ar nessa região esfria, ficando mais denso e desce. O ar da parte inferior, mais quente, sobe e é resfriado pelo congelador. O processo se repete, formando correntes de convecção dentro da geladeira.
Outra forma de transmissão de calor é a irradiação. A radiação infravermelha é um tipo de radiação ou onda eletromagnética. Esse tipo de radiação é capaz de se propagar no vácuo e transmitir energia. Não podemos vê-la, mas podemos senti-la em nossa pele, como o caso do calor. A transmissão de calor por ondas eletromagnéticas é chamada de irradiação. Um corpo pode emitir vários tipos de radiação dependendo da temperatura em que ele se encontra. Das radiações que incidem, melhor dizendo, sobre um corpo, uma parte é refletida e outra é absorvida. É o que ocorre no que nós denominamos de efeito estufa, que ocorre com a Terra. Em uma estufa, o vidro deixa passar a luz do Sol, que é absorvida pelas plantas. Estas se aquecem e emitem raios infravermelhos que não atravessam tão bem o vidro como a luz. Isso mantém a estufa aquecida e ajuda na sobrevivência das plantas. Então, no caso do efeito estufa que ocorre na Terra, muitas pessoas acham que esse efeito ele traz mal, ao nosso planeta. Ao contrário, se não fosse o efeito estufa, jamais haveria vida na Terra, porque a temperatura seria muito inferior do que a que é. Então, as radiações do Sol passam pela atmosfera, como passam pelo vidro da estufa, e esquentam a superfície do nosso planeta, que emite raios infravermelhos. Pois bem, uma parte desses raios atravessa a atmosfera e vai para o espaço, e a outra parte é absorvida. Esse processo é chamado de efeito estufa e mantém a temperatura média da Terra em torno de 15 graus Celsius. Sem ele, ou seja, sem o efeito estufa, o planeta ficaria coberto por uma camada de gelo, com uma temperatura em torno de menos 18 graus Celsius, sendo assim impossível a existência da vida. O problema é que fábricas, veículos e queimadas das florestas lançam na atmosfera bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Esse aumento na concentração de gás carbônico intensifica o efeito estufa, o que resulta em um aumento da temperatura média do planeta. É o que nós denominamos de aquecimento global. As mudanças climáticas decorrentes desse aquecimento podem trazer graves consequências para o homem e para a vida no planeta. Aí na imagem, dois gráficos mostrando a concentração de CO2 na atmosfera, em partes por milhões, e o outro mostrando o aumento gradativo da temperatura média global. Então, gente, assim finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí, tá? Que eu estarei respondendo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.